Fala Dev, beleza? O meu nome é Rafa e para aqueles que não me conhecem, eu sou um dos professores lá na plataforma da Rocket, nas trilhas de Python, Clean Code em Python e agora dessa nova trilha que eu tô tão feliz que já esteja disponível, que é de Fast API em Python. E aí, você conhece essa framework do Fast API? Você já ouviu falar sobre ela por aí? Uma coisa que eu consigo te falar facilmente é que ela é bastante cobrada para desenvolvedores Python. E aqui na Rocket a gente tem sim essa trilha agora disponível. E eu quero dar nesse vídeo de hoje um gostinho do que a gente tem por vir nessa trilha. Hoje a gente vai fazer algumas configurações iniciais sobre o trabalho dessa framework para que a gente comece a mexer um pouco em alguns projetos bem estruturados. Você já mexe com Fast API, já tem esse costume? Deixa aqui nos comentários, mas por hora a gente vai setar todo o nosso ambiente com a nossa framework do Fast API para que todos os elementos dela consigam atuar de uma maneira simples e o nosso projeto fique muito bacana. Então, eu já tô falando muito aqui, vamos para código e vem comigo porque a gente já vai começar a fazer esse nosso projeto. Então, bora lá pessoal, eu já tô aqui olha, no meu PC com o VS Code aberto. E vamos começar, vamos fazer um projetinho bem bacaninha de configuração aqui do Fast API. Só que se você der uma reparada bem aqui, olha, eu já tenho uma pasta que se chama .vscode. Isso aqui é uma pasta que eu gosto muito de deixar nos meus projetos, justamente para já começar com uma configuração de ambiente bem simples. Eu vou abrir aqui, olha, eu tenho um arquivo settings.json, né, de configurações mesmo. E essa aqui é uma configuração que eu particularmente gosto de utilizar. É bem básico mesmo, é só para tirar aqueles arquivos, né, que são os compilados, né, o PyC e também os PyCache que a gente tem por aí. Eu tiro também, né, os PyTest Cache que tem um por aí. Eu gosto de deixar esse padrão aqui. Então, para você não ter aqueles arquivos de PyC, né, espalhados pelos projetos, fica essa dica aqui de você copiar esse tipo de arquivo. Bom, dito isso, eu vou dar um zoom out aqui, nem tanto assim. Beleza, vou deixar assim bem visual pra gente. E vamos começar agora. Eu vou pegar aqui, olha, e vou puxar um terminal. E para isso, eu vou utilizar, né, para esse nosso projeto aqui, não o Python que está no meu computador. O que eu quero fazer, na verdade, é criar um outro ambiente virtual do Python, porque dessa forma eu consigo separar as dependências que são do meu projeto e as dependências que são de uso particular do meu computador, por exemplo. Então, eu vou colocar o comando python 3 -m venv e agora, olha só, ele vai criar aqui uma pasta, né, venv de ambiente virtual. Se você está em ambientes Linux, é muito mais tranquilo você acessar isso a partir do comando .venv bin activate. Se você tiver em ambientes Windows, eu acho que esse comando, em vez de activate, é source, desse jeito aqui. Mas eu estou no ambiente Linux por hora, né? Então eu vou colocar o meu activate. E quando você der enter, nota que você vai entrar no seu ambiente virtual. Ele vai ser indicado aqui, olha. E para que o próprio VS Code ele entenda que você está nesse ambiente virtual, é só colocar o comando Ctrl+Shift+P, colocar aqui, olha, selecionar interpretador. E aí vão aparecer, né, alguns interpretadores de Python que a gente tem em vários lugares, só que o que a gente vai querer é exatamente esse que está escrito .venv bin Python, é aquele que está aqui no nosso projeto. Olha, eu estou utilizando agora a versão 3.12, então eu vou clicar aqui, beleza, agora todo mundo já está setado. O meu terminal reconhece que eu estou nesse ambiente virtual e o VS Code também. Por que isso é interessante? Porque a partir disso, olha só, eu vou até trazer aqui pra gente, eu posso vir aqui, olha, nesse site que é o Pipe, e pegar, por exemplo, bibliotecas que a gente usa. No caso aqui, é exatamente do Fast API. Ele já tem até uma descrição do projeto, caso você queira se integrar melhor, né, com algumas ideias que o Fast API ele traz aqui pra gente, né, olha só que bacana. Só que eu vou querer só o comando de instalação mesmo, que é esse pip install Fast API. Vou copiar aqui, né, nesse nosso botão, é só colocar pip Fast API, que o primeiro link que vai aparecer, que é exatamente esse daqui, olha, vai te levar para essa nossa página, né, que eu acabei demonstrando aqui dos pacotes do Pipe.
Eu vou fechar ela aqui por agora e vou, né, aqui no meu terminal colar esse comando pip install flash API. Beleza, tá instalando junto com todas as dependências. Instalou, né, já está aqui dentro do meu ambiente virtual. Se eu quiser separar o que eu tenho do meu ambiente virtual, é só fazer o comando pip freeze maior que e escrever requirements.txt. Olha só, vai criar um arquivo aqui, olha, de requirements, que são, né, os pacotes que eu já instalei até agora, que no caso é o Flash API. Se você notar, tem até o PyDant aqui também. Muito bacana. Beleza, vou dar uma fechada aqui em toda essa configuração e vamos começar agora a realmente colocar diretórios que vão ser de código pra gente. Eu vou criar aqui, olha, uma pasta que se chama src. E aqui dentro dessa pasta src é onde a gente vai deixar tudo relacionado a código. A gente sempre faz essas separações quando a gente fala sobre programação, justamente para a gente ter, por exemplo, lugares bem definidos. Um em que a gente tem as nossas dependências, um que a gente tem configuração, por exemplo, de ambiente, e um que a gente tem necessariamente o nosso código. E agora, vamos lá, vamos começar. Eu vou criar aqui, olha, um arquivo init.py para que a gente possa importar e exportar o que tiver dentro dessa pasta src. A gente vai estar modularizando ela. E eu vou criar agora uma pasta também aqui dentro que vai se chamar main. Igual eu tô falando sobre essa parte de separação de responsabilidades, a minha pasta main vai ser exatamente onde que a gente vai deixar as nossas configurações do Flash API. Então olha só, eu vou criar aqui, olha, uma pasta que vai se chamar, aliás não, antes eu vou colocar um init aqui também, né? Em Python isso é muito importante, criou uma pasta, cria um arquivo init.py, isso vai te ajudar muito, porque aí você vai conseguir fazer as suas importações com mais facilidade. E eu vou criar aqui, olha, agora sim, uma pasta chamada server. Nessa pasta chamada server, a gente vai deixar todas as configurações necessárias do nosso servidor do Flash API. Talvez não tenha ficado tão claro assim, mas vamos mostrar agora na prática. Criei uma pasta aqui, que é a minha pasta server, vou criar um arquivo init.py. E aqui, né, na nossa pasta server, eu vou criar um arquivo chamado server.py. Beleza. Nesse arquivo server.py, olha só, eu vou importar from Flash API, import Flash API. Vou importar o elemento Flash API. E a partir disso, né, eu vou criar aqui, olha só que até o Copilot já está me cantando aqui, mas eu vou fazer com que app é igual a uma instância de Flash API. É isso, a gente está criando aqui, olha, as minhas configurações de servidor do Flash API. Ah, Rafa, mas para que você ter um lugar separado só para isso? Porque se eu precisar de mexer nessa parte aqui, olha, do meu servidor, necessariamente, eu consigo chegar e colocar, né, alguma informação que seja pertinente. Por exemplo, vamos supor que eu queira configurar aqui em app, por exemplo, o meu middleware, só que relacionado, por exemplo, a cores. Né, eu vou mexer com cores, vou deixar para allow oranges todos. Eu vou aceitando aqui, olha, o que o Copilot for falando para mim. Eu só vou colocar uma coisa que é o meu allow credentials igual a true. Olha que interessante. E aqui, claro, eu tenho que importar o meu cores middleware. Então, from flash API ponto middleware, ele aqui já me deu, né, ponto cores, import cores middleware, beleza. Aqui eu tenho todas as minhas configurações do meu servidor. Agora eu vou fazer o seguinte, bom, já que eu fiz as configurações do meu servidor, eu vou fazer também agora as configurações das minhas rotas do Flash API. Então eu vou vir aqui, olha, em main, já que eu tenho uma pasta para configurar os meus servers, eu vou ter uma outra pasta que ela vai se chamar routes. E de novo, criei uma pasta em Python, vou criar um arquivo init.py. Aqui, pessoal, eu deixo todas as configurações das minhas rotas. Tudo que eu falar sobre essa parte de roteirização vai ficar aqui dentro. Então, eu vou criar, por exemplo, uma rota para usuários, por exemplo. Vou colocar aqui, olha, users, underline routes.py. E nessa
nesse arquivo, né, de users, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, em primeiro lugar, fazer importação, né, do elemento de API de usuários. Ou seja, do Fast API, eu tenho que vir aqui, olha, em from Fast API, import API router. Eu não vou usar o depends por agora, vou só deixar o API router. E eu vou fazer o seguinte, né, from Fast API, vou colocar um import e vou colocar aqui, olha, JSON response, né, que é exatamente aquele carinha que funciona para transformar as nossas informações em respostas JSON nas requisições HTTP. A única coisa que não é somente Fast API, é Fast API.responses. E aí, deixa eu ver, aqui ele não está mudando a cor, JSON response. Beleza, agora sim ele já está entendendo o que eu estou querendo. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou definir, né, um roteirizador aqui pra gente. Ou seja, eu vou colocar users, underline, routes, é igual a API router, né? E eu vou colocar uma tag aqui, olha, para eu falar que é a minha rota de usuários. Vou deixar assim mesmo, né, com acento, para ficar bem didático o que eu estou fazendo. Vocês vão ver que isso vai aparecer até lá no nosso elemento de Swagger. Só que eu vou fazer o seguinte, vou criar, né, uma rota aqui, olha, users, routes, não vou querer um get, eu vou querer um post, e aí vou usar aqui, olha, o que o Copilot está falando, né, que é uma rota /users para que eu consiga criar usuários. É claro que aqui a gente não vai criar usuários exatamente, a gente vai simular isso, justamente porque a gente não tem, né, tanto tempo aqui assim. Mas eu vou dar esse gostinho, né, de como que a gente consegue setar o nosso ambiente. Então, feito isso daqui tudo, vamos continuar e principalmente fazendo a nossa rota aqui, olha. Beleza? Deixa eu só pegar aqui. Eu vou colocar um async, mexer com métodos assíncronos, né, no caso aqui é uma função que vai se chamar create user. E aqui vou deixar, né, somente aberto desse jeito aqui. Só que antes da gente colocar esses retornos aqui que o Copilot está doido para fazer, eu vou colocar um pass, porque eu preciso definir um elemento, né, que vai ser correspondente ao meu body de usuários. Poxa, se eu estou fazendo a minha criação de usuários, eu preciso de um body, né? Sim, exatamente. Em algumas outras linguagens você vai ouvir isso muito como DTOs, ou então como algumas regras de domínio. Só que aqui o Fast API ele mexe com uma parte muito interessante, que eu até falei lá nos requirements, que é o PyDant, que o PyDant que ele vai servir para a gente fazer esse nosso elemento de body de uma forma muito interessante. Eu vou vir aqui, olha, e vou pausar a minha criação da rota, porque aqui em main eu vou criar também uma outra pasta que se chama validators. Em algumas recomendações, o validators pode estar fora da main também, tá? Não tem nenhum problema. Mas essa pasta validators, ela vai ajudar um pouco a gente. Vou criar aqui o meu arquivo init.py, beleza? Só que eu vou fazer o seguinte, aquilo que vai ser a minha representação do body, né, para criação de usuários e também uma validação a partir do PyDant, que eu vou colocar aqui na minha pasta validators. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui, olha, o meu user underline register underline validator.py, desse jeito, com esse nome aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou importar do PyDant, eu vou importar somente o meu base model. E eu vou fazer o seguinte, eu vou importar um campo que se chama field, só para mostrar colocar um tempero a mais aqui nessa nossa construção também. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar uma classe que vai se chamar, olha, ele até pegou um nome legal aqui, né, User Register Validator. Eu gostei desse nome. Ele tá dando aqui alguns campos, não, vamos construir na mão mesmo. Vou colocar aqui, olha, user underline name, string igual a um campo em que
eu vou colocar esses 3 pontos, que significa que ele vai estar adotando, né, todas as características desse tipo de campo, só que eu quero que o min length ele seja igual a pelo menos 3, né? Um nome de usuário tem que ter pelo menos 3 nomes, 3 letras, né? E aqui eu vou colocar simplesmente um age, que vai ser um inteiro. E aqui não precisa exatamente colocar um field, mas é interessante, né, colocar uma regra, que é que ele tenha pelo menos maior do que 0, ou seja, uma idade maior do que 0. E eu vou colocar aqui o f, que é uma string, que é a nossa unidade federativa. Beleza, acabei de criar assim, né, uma parte aqui de registro de usuários, né? O Copilot está doido para colocar outras coisas a mais, mas eu vou deixar desse jeito aqui. É tudo que eu preciso. E agora eu consigo voltar aqui para minha rota, né? Vamos voltar aqui, olha, para minha rota de usuário que eu estava criando. E agora sim, eu consigo de uma maneira bem simples definir as informações que eu quero para o meu body. Vou vir aqui, olha, e vou importar lá de validators, então from src.main.validators.userRegisterValidator, importe o meu userRegisterValidator. Vou colocar aqui, olha, que o meu body ele vai ser o meu userRegisterValidator. E agora a gente consegue, né, de uma maneira bem simples, trabalhar com essas informações de body aqui. Olha só, ele até já está me dando uma dica interessante, que é o fazer o retorno com as informações que eu já vou receber do meu body. E vai ser mais ou menos isso que eu vou querer fazer mesmo. Só que eu vou fazer só umas diferenciações aqui. Deixa eu ver o que está dando de ruim aqui. Validators, é no plural, isso. Beleza. Para eu continuar, eu vou chegar aqui, olha, nessa minha parte e simplesmente vou fazer o seguinte. Eu vou transformar de uma maneira bem simples, né, o meu body em um dict underline body, que vai ser o meu body trazido aqui para dict. Aqui ele está falando, né, que ele já está depreciado, não tem nenhum problema. Se você quiser até ser um pouco mais direto, você pode colocar o dict aqui, olha. A gente fala sobre isso lá na nossa formação de Fast API, só que eu vou deixar por enquanto dessa forma aqui. E feito isso, eu posso simplesmente fazer, olha só, o meu retorno, né, o retorno da minha resposta como um 201 e colocar a informação do body que eu estou colocando aqui como minha resposta. Eu só vou fazer uma única troca, que eu vou colocar isso tudo, olha só, dentro de um dicionário. Vou fazer o seguinte, olha, message, usuário criado com sucesso. Vou tirar esse carinha aqui e vou colocar de attributes o meu dict body. Pronto. Então, olha, eu vou retornar um status code 201 de criação com essa informação aqui, olha, de criação, né, de usuário com esse tipo de mensagem. Vou salvar tudo certinho aqui. Preciso cadastrar minha rota lá no meu Fast API, né, na minha API em si. Então eu vou agora, olha só, para server e vou importar a rota que eu criei. Na verdade é esse user routes aqui. Então, from src.main.routes.userroutes import userroutes. E aí eu venho aqui e faço, né, o meu app include userroutes. Desse jeito aqui, olha. Então nota que tem muita coisa bem bacana quando a gente consegue separar, né, essas nossas funcionalidades, deixar um lugar separadinho para cada um. E assim, né, vai ficar a minha pasta main com uma parte aqui, olha, de route, server e validators. Olha só, de uma maneira bem simples, bem legível. E agora o que eu vou fazer é rodar aqui o nosso sistema e brincar um pouco com ele. Vou vir aqui, olha, para minha parte, né, na raiz do meu projeto, criar um arquivo chamado run.py. Para rodar o Fast API, vamos lembrar de uma coisa, a gente precisa de colocar, né, o nosso UVcorn, que é exatamente aquele nosso serviço para conseguir levantar tudo que a gente precisa do Fast API. Ele é uma interface HTTP para rodar isso daqui tudo. Então nessa hora eu vou pegar aqui, olha, o meu browser, puxar aqui, olha,
lá no pipe o UVcorn, eu vou querer sim copiar esse comando aqui, olha, o pip install UVcorn, né? Aqui tem todos os detalhes dessa nossa lib e tudo mais. Eu vou deixar mais a curiosidade, caso você queira depois dar uma olhada. E vamos lá, deixa eu puxar aqui o meu terminal, colocar o meu pip install UVcorn. Instalou tudo no nosso ambiente virtual do Python. Vou colocar também aquele comando, né, de pip freeze para atualizar aqui o meu arquivo de requirements. Beleza, sem nenhum problema. E agora eu vou simplesmente criar tudo que eu preciso para rodar o meu projeto aqui no meu arquivo run.py. Então, vou pegar aqui, olha, import UVcorn. Vou colocar também o método main do Python, que é o if name igual a main, certo? E aí eu vou colocar aqui, olha, UVcorn.run, colocar um abre e fecha aqui. E aqui eu tenho que colocar onde que está o meu app, ou seja, aonde está esse carinha aqui, olha, no Fast API, que a gente está tanto definindo ele, né? Eu vou vir aqui, vou colocar um src main server, que é exatamente o caminho para chegar até o app, e aqui 2.app. Vou colocar um host, né, que eu quero que seja localhost, então 0.0.0.0, e vamos colocar uma porta 3001, pronto, para ficar acessível para todo mundo. E eu vou colocar um reload true. Pronto, terminamos, é isso daqui que eu precisava. Ele está dando problema para entender um pouco o UVcorn, só que sem nenhum problema, porque já está no nosso ambiente virtual instalado. E agora eu simplesmente venho aqui, Python 3, run.py. Beleza, ele está tendo problema com aquele para adicionar um Midware, né? Sem nenhum problema, né? Ele vai aparecer aqui, olha, no nosso debug. Ok. Eu vou vir aqui em Service. E aqui, né, nessa parte aqui do Cores Midware, eu vou tirar isso daqui por agora, tá? Acho que já ficou um pouco representativo do que eu tô querendo. Só que o interessante de eu ter feito isso é que se eu tirar essa parte salvar, o nosso servidor ele recarrega sozinho. Então nota que desse jeito a gente vai conseguir de uma maneira bem simples, né, tá crescendo o projeto. Eu posso ver o erro, salvar e retirar, né, se for necessário alguma parte, para que o meu servidor ele volte. Eu não vou trabalhar com cores por agora, porque eu vou ter que baixar a biblioteca lá do pip. Foi pelo menos representativo o que a gente estava fazendo aqui, mas eu vou deixar desse jeito. Bom, agora que eu já levantei, né, esse meu servidor, para eu conseguir, por exemplo, acessar e ter uma ideia das minhas rotas, eu venho aqui, olha, no meu browser, vou abrir localhost, só que eu vou colocar o número da porta que a gente criou, que era o 3001, e eu vou colocar aqui /docs. Nota que apareceu aqui, olha, a interface de Swagger do Fast API, e a partir disso eu tenho a rota que eu criei com o nome que eu tinha criado para o grupo, né, de usuários. Se eu vier aqui, olha, e expandir a minha rota, nota que eu vou ter aqui, olha, um exemplo, né? Username, age e UF, que foram exatamente os elementos, né, que a gente criou anteriormente. Vou colocar aqui, olha, tryout. E aqui, vamos colocar nomes reais, né? Eu vou colocar Rafa, idade 30, UF eu vou colocar SP. E agora, né, editando esse body aqui, eu posso colocar aqui, olha, execute, para fazer o envio, né, e é como se eu já tivesse feito o meu envio. Olha aqui a minha resposta, né, da minha requisição. Mensagem, usuário criado com sucesso, e essas aqui são as informações que eu mandei para a minha rota do Fast API. Olha como é que fica bem descritivo o que a gente está fazendo. E em pouco tempo a gente conseguiu ter uma passada aqui, né, a gente conseguiu ter uma visão bem geral de vários elementos aqui do Fast API
para que a gente consiga ter uma integração legal. E assim nós terminamos esse nosso projetinho de exemplo. E aí, o que você achou dele? Você gostou do modo em que a gente conseguiu arquitetar todos os elementos ali do Fast API? Você já tinha mexido com algum tipo de configuração de projeto desse jeito? Você tem outra configuração que você prefere? Coloca aqui nos comentários, vamos conversar um pouco a respeito. Mas por enquanto é isso. Se você quiser ver mais a respeito de Fast API e principalmente de boas práticas de programação e desenvolvimento em Python com Fast API, isso tá tudo dentro lá da nossa trilha de Fast API aqui na Rocket City. Bom, eu fico por aqui, foi muito bacana ter feito esse projetinho aqui de início e a gente se vê nos nossos próximos encontros. Até mais!